Tagarelar é um podcast para a mulher falar, se ouvir e ser ouvida. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Tagarelar, que hoje está voltando à ativa no nosso episódio de número 30. E eu fico muito feliz de poder celebrar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Aline e esse episódio ele vem como um convite para a alma, né? Um convite para a gente poder olhar para nossa alma, que o Tagarelar nasceu de um lugar iniciático na minha jornada, que eu chamo, né? De eu poder olhar para mim e dizer, afinal de contas, o que que eu vim fazer por aqui, né? E o Tagarelar, ele veio abrindo lugares em mim até hoje, né? E eu resolvi convidar uma pessoa muito querida para mim, que participou de momentos da minha trajetória, embora não ao vivo e a cores, né? Mas uma conexão bem importante lá na pandemia. Então eu convido hoje para conversar aqui comigo a Gabriela Calil. Bem-vinda, Gabi, a esse espaço. Obrigada, querida, por esse convite, por poder estar aqui e ser conduzida por você nessa dança de conversa, de prosa, de poder tagarelar com alguém que é isso que você disse, né? A nossa conexão não foi bem desse lugar de alma, né? Não é ao vivo e a cores, mas é tão viva ou mais viva do que se fosse ao vivo e a cores. Então, gratidão pela oportunidade. Obrigada, Gabi, que lindo. A gente vai começar, Gabi, e também para quem está nos ouvindo na sequência, né, de um lugar que eu prezo muito no tagarelar e também na minha trajetória, que é do corpo. Então eu vou nos convidar aqui nesse momento, nós duas e quem estiver ouvindo, a por uns instantes fechar um pouquinho os olhos, a poder sentir os pés tocando o chão, poder perceber, inclusive, a textura do sapato que está usando, ou do pé no chão, para quem está com o pé no chão, poder sentir as pernas, o apoio do quadril na cadeira, o apoio das costas no espaldar da cadeira. E a gente não precisa mudar nada, mas eu convido a observar como que está a própria respiração nesse momento. Perceber o fluxo de pensamentos, o ir e vir deles. E eu nos convido agora a fazer pequenos movimentos com o pescoço, né? Olhando, abrindo os olhos devagar e olhando lá para o lado esquerdo do ambiente que a gente está, fazendo, dando aquela olhada nesse ambiente. Bem devagarinho, a gente vem voltando a cabeça, olhando lá para o lado direito. E a gente vem contemplando esse aqui e agora, se percebendo seguras nesse espaço que estamos. Hoje, né? Estamos aqui dia 6 de novembro, numa quarta-feira, né? O dia que a gente está conseguindo parar e conversar um pouco sobre assuntos tão profundos e que no dia a dia a gente muitas vezes não consegue, né? Então, convido a gente a fazer uma respiração mais profunda, espreguiçar o corpo, né? Chegar aqui nesse corpo de um outro lugar, um lugar de presença mesmo. Hum, E é muito gostoso, né? Chegar. hum, Eu chamo esse momento de um exercício de chegança, quando a gente consegue chegar e se esvaziar um pouquinho do que estava até aqui comigo, né? E hoje a gente vai conversar desse lugar, né, Gabi? Então eu já convido tu a se apresentar aqui para mim, para nós, para ti mesma, né? Deste lugar, me contando quem é a Gabriela
mas sem me contar o que que tu faz. Quais os teus papéis sociais, né? Então, quero saber quem é a Gabriela que chega hoje aqui. Hum, hum, quem é? Eu acho que eu estou descobrindo, né? Enquanto eu sou, eu vou descobrindo isso que é, né? Que vai se revelando diante do meu olhar. Mas sem dúvida, isso eu não tenho dúvida. Gabriela é uma pessoa apaixonada pela vida, encantada por viver. E acho que a gente pode, né, ir descobrindo isso, pelo menos eu pude descobrindo isso nessa jornada, nesses momentos em que viver se tornou algo muito desafiador. Tá nessa vida se tornou algo muito desafiador, né? Então, nessa permissão mesmo, né, por reconhecer, né, esse medo da vida é que eu também pude nutrir, alimentar e reafirmar uma coragem, né, de viver. Então, essa coragem de viver, essa coragem de estar aqui é algo que cresce a cada dia mais. Então, eu vejo que nessa sementinha que eu sou, cada vez eu posso tocar mais, né? Já nesses frutos, nessas flores, essa coragem para viver e viver tudo, né? Já diria lá na música do Lulu, né? Vamos viver tudo o que há para viver. Então, essa vida que é tudo, né? Que tem tudo, essa natureza, né? Que é muito o caminho através do qual eu fui me reconhecendo viva, assim, me reaproximando dessa natureza, não só da natureza fora, mas daquilo que é natural em mim, daquilo que não requer esforço, daquilo que já está ali, né, se apresentando. Então, essa natureza que é calmaria e é tempestade, que é o sol que brilha todo dia, mas que é também a noite, que é o inverno, que é o frio, que é a hora de crescer e a hora de fenecer, de apodrecer, né? Algumas coisas que precisam morrer. Então, eu diria que a forma de eu me apresentar sem falar sobre os meus papéis é realmente alguém que tem um compromisso muito profundo com a vida e com tudo isso que é a vida, essa vida com V maiúsculo. Que especial, Gabi. Bem-vinda esta Gabi que chega aqui, que se desnuda, né, diante de mim aqui. E isso é muito especial, Gabi, porque a gente se conheceu através do teu servir no mundo, e aí a gente, né, consegue ir chegando um pouco em algumas partes tuas, né? E eu tenho muita vontade de te perguntar aqui, né, em que momento da tua trajetória, porque eu te conheci através do Sagrado Jardim, né? Hum, E eu queria saber em que momento da tua história o Sagrado Jardim inicia, né? Queria te hum, ouvir, assim. legal. Então, foi no dia 8 de março de 2018 que nasceu esse jardim, que veio como uma inspiração de tudo isso que se movimentava dentro de mim, dessa busca pelo natural, né? Dessa busca por essa essência, por aquilo que é antes e depois dos nossos papéis, antes e depois daquilo que nos marcou, né? Dos nossos traumas, daquilo que acontece, né? Esses dias eu ouvi alguém falando sobre o luto, né? A pessoa fazia um relato sobre o dia que ela estava indo para o enterro da mãe dela e que ela olhava e via que a vida estava acontecendo ali, né? Mesmo que alguém tão especial, mesmo que toda aquela dor estava acontecendo dentro dela, a vida continuava a acontecer. E essa é a força da vida, né? A gente acha que o oposto da vida é a morte, mas o oposto, a vida não tem oposto. A vida é esse lugar que abarca tudo, né? O oposto da morte é o nascimento. Então,
Nesse dia, 8 de março de 2018, eu sentia uma força de um grande renascimento, a partir de um trabalho muito profundo que eu fiz de autoconhecimento dentro do meu feminino, é, né, que começou talvez 10 anos antes, em 2008, com uma síndrome do pânico muito, muito forte. E que abriu ali em 2008 um processo de autoconhecimento, então eu tinha ali uma prescrição de tratar com medicações, e eu sou a favor das medicações, eu sou a favor dessa vida que é tudo, tudo que temos, né? Mas naquela época eu sentia que eu precisava viver aquele pânico, que era daquele pânico que ia vir a minha coragem de viver. Então foi um movimento muito iniciático, como você trouxe, né? Acho que toda crise é uma crise iniciática, então foi uma grande crise, aonde eu peguei o medo maior, né? O meu medo na época era de dormir, eu tinha medo de dormir e morrer, eu tinha essa imagem que se eu dormisse eu ia morrer. Então eu permanecia a noite inteira acordada, com os olhos arregalados, e passava muito mal por conta disso, e fui perdendo, né, as minhas possibilidades de trabalhar, de estar na vida. E abri ali um processo de autoconhecimento e fui resgatando a coragem para viver. E depois tive os meus filhos, o Theo em 2012, o Bento em 2014, o Luca e a Flora em 2017. E nesse processo de dar à luz a essas crianças, eu fui me dando, me gestando e me dando à luz, trabalhando os traumas da minha criança, trabalhando essas feridas, né, partes minhas que buscavam se adequar àquilo que era esperado, não nem era esperado claramente, mas aquilo que eu achava que era esperado de mim, né? E fui rompendo, pedi demissão do mundo corporativo, mesmo estando feliz, mesmo estando num lugar que eu admiro muito. Pedi demissão da minha cidade natal, que é São Paulo. Vim parar em Brasília, aqui nasceram os gêmeos, pude estar mais perto da natureza, pude abrir esse espaço desse vazio do quem eu sou, eu não sei, não sei mais. E aí, nesse dia 8 de março, um dia das mulheres, assim, de 2018, eu sabia, né? É um jardim, eu sabia que era um jardim, mas nesse dia eu pude olhar para essa jornada e falar: nossa, isso é muito sagrado. Eu quero me reconhecer nesse lugar, jardineira. O jardim é esse lugar da natureza que, diferente do bosque, da floresta, ele acontece num espaço delimitado. Esse espaço que a gente contorna e fala, esse é um espaço de cultivo. Mas tem os polinizadores, tem os beija-flores, tem as abelhas, tem... Então, desse jardim também podem, né, surgir sementes e nutrição para outros jardins. Então, é assim que eu me reconheço hoje, uma jardineira de almas. Ai, que lindo, Gabi. E assim, eu achei muito, muito bonito tu trazer onde começou o teu processo, né? Eu já te conhecia, né? Já sabia, a gente já trocou sobre algumas temáticas dessas, assim, mas eu acho que a gente poder expandir um pouco coisas que todo mundo vive, já viveu ou vai viver, né? Como tu trouxe ali a síndrome do pânico, né? E eu, né, enfim, a gente se conheceu, eu tava vivendo ali um processo bem grande, assim, depressivo. E também acho que o remédio, em alguns momentos, ele é o que salva, né, a gente, mas da gente poder, eu me vejo também muito conectada contigo nessa parte de a gente se debruçar um pouco na gente mesmo, assim, nessa história, né? Ah, o que que cabe a mim aqui, né? Que eu Uhum, posso, onde eu entro aqui nesse processo, assim, de não só uhum, entregar também o nosso tratamento, né, às vezes na mão de outra pessoa, de outros, né, médicos, enfim, mas a gente também poder assumir a responsabilidade por isso, né? uhum, E eu vejo tu muito nesse lugar, né, Gabi? Que tu, ao mesmo tempo que tu tá cuidando da tua alma, tu também tá cuidando de outras pessoas que chegam até ti, né? uhum, E recentemente a gente conversou sobre trauma, né? Que é um assunto que eu tenho, nos últimos anos, me debruçado muito.
estudado por mim mesma para poder entender de as formas como algumas coisas seguem tão vivas no meu corpo, coisas que talvez eu muitas vezes não consiga explicar, mas que seguem vivas, né, no dia a dia, né, que Uhum. saem, saltam na minha frente, na frente da minha consciência, né? E a gente conversou há pouco tempo, né, sobre traumas e questões relacionadas a nossas histórias, assim. E eu achei muito lindo que tu trouxe, assim, uma frase, não sei se tu vai lembrar, né, num áudio, assim, numa troca. Tu falou assim, Aline, se eu tivesse que escolher uma coisa que eu quero continuar fazendo, né, como um cuidado comigo mesma, é a dança, né? Que é um lugar onde nossas almas se encontram. E eu queria te ouvir, assim, em que momento a dança entra nessa tua trajetória de cuidado que tu trouxe hoje. Uhum. Legal. Desde muito pequena, eu me reconheço como esse ser dançante, que até incomodava um pouco, porque estava sempre meio saltitando, né, nos temperamentos, que na antroposofia se usa muito esses quatro temperamentos, principais temperamentos, que vêm de lugares mais antigos, né? É, eu era aquela típica criança que eles chamam de sanguínea, essa criança saltitante, muito alegre, muito feliz. E eu tenho essa memória, assim, da minha mãe fazendo jantar, assim, na cozinha, e eu dançando, cantando, dançando. Então, eu sempre fiz também, fiz esportes e tudo, mas as minhas atividades extracurriculares tinham a ver com dança. Fiz balé, fiz sapateado, fiz jazz. Gostava de fazer na família, assim, quando a gente faz as apresentações, sabe? Festas Hum. familiares, a gente ensaia e se apresenta. Bom, no meu mapa natal eu tenho um sol em peixes na casa 5, que é a casa de leão, que é a casa da Ah, autoestima, que é a casa do. Então é esse lugar, né? Onde bobeou, dançou, eu tô com o microfone na mão, também. não me faço de rogada. É, Mas foi justamente em 2016, quando eu cheguei em Brasília, e é super simbólico a gente também estar fazendo isso essa semana, sabia? Eu já vou te falar por quê. Quando eu cheguei em Brasília em 2016, eu vinha desse pedido de demissão, eu vinha de um, de uma desidentificação, né, daquele papel executivo, de alguém que está criando uma carreira corporativa, um lugar que é muito fácil a gente se identificar, né? E especialmente no trabalho. A maternidade também cria muito essa identificação. Dali a pouco a gente se perde, às vezes, nesse papel. Então, não foi fácil. Eu pedi demissão, mas o papel demorou para sair de mim. Ele não saiu no dia que eu vim embora. Então, eu estava muito num lugar de muito conflito, sabe? Sobre quem eu era. Vendo certezas muito arraigadas, pedindo essa morte. Foi um outro nível dessa síndrome do pânico, sabe? Uma outra cama, uma outra oitava. Tanto que foi exatamente 8 anos depois. Olha que coisa interessante, né? Uma outra oitava. Nossa. E aí, é, eu fiz contato com uma pessoa aqui em Brasília, a Jaque, que era amiga de uma amiga, e ela falava: Você está indo para Brasília, você precisa conhecer a Jaque. E a gente se falou por telefone, e aí a Jaque trabalhava, é psicóloga, trabalhava com os florais que eu tomava, que foi, né, o trabalho terapêutico de autoconhecimento que eu fiz, e que hoje eu sou terapeuta desses florais também, os florais alquímicos do Joel Aleixo, né, do Alchemy Lab. Então, nossa, que coisa, coincidência, e tal, dela, mas tem também a biodança. Eu tenho um grupo de biodança. E lá eu fui conhecer a biodança. Eu já estava grávida dos gêmeos, porque eu cheguei aqui em Brasília em janeiro, e engravidei os gêmeos em maio. E Então, até eu então tu comecei a nunca tinha feito. Esse tipo de dança, não. Não, porque a biodança, ela não é uma performance, aliás, ela é o oposto da performance. A biodança é esse movimento natural e espontâneo que acontece, em correspondência à própria vida, essa dança da vida. Então, não é você que dança, é a dança que dança você. E a biodança você não faz sozinha, diferente de qualquer outra dança. Você só faz num grupo. Na biodança não é mais só sobre esse eu, eu, eu.
eu. Tá sempre assim, esse eu e o outro, esse eu e o todo, né? Muita roda, muito encontro, muito esse sentido de pertencimento a essa vida. E a biodança me transformou minha vida. Biodança tem um antes e depois da biodança. E aí eu fiz grávida, eu vivi esse puerpério dançando de um Hum. jeito muito novo em relação aos outros dois puerpérios. E quando eles tinham uns 4 meses, 5 meses, eu voltei a dançar. E às vezes eu levava a Nenê comigo para aula de biodança. São grupos, né? São aulas semanais, é um grupo regular, que eu nunca mais saí. E aí, quando eles fizeram um ano, em 2018, eu comecei a minha formação. Então, logo depois que nasceu o Sagrado Jardim, em março, em maio, eu comecei minha formação como facilitadora de biodança, que por conta da pandemia, sabe quando que eu apresento meu trabalho final, meu artigo de conclusão de curso para me tornar essa facilitadora? Nesse domingo. Então, assim, eu tô super Sério? emocionada. Esses dias eu tô super emocionada revisitando essa trajetória que começou em maio de 2018 e que se Nossa. conclui agora. E a partir do ano que vem eu vou abrir o grupo regular aqui em Brasília para ser professora de biodança. Então, olha como nada é por acaso, né? Nunca, nunca. Que incrível! E aí tu começa agora, a partir de então, facilitar esses grupos. Depois de toda essa gestação que foi, né? Porque teve ali esse intervalo de pandemia e que lindo, Gabi. Que lindo. E olha que eu estou descobrindo isso junto com você, porque passam-se mais 8 anos desde que eu comecei a biodança, né? Então, eu conheci a biodança em Ah, 2016, então agora mais 8 anos, ou seja, mais uma oitava, de eu poder nossa, me colocar num outro lugar, né? Também como jardineira dessa dança da vida, cultivando esse princípio biocêntrico, né? Essa é a origem da biodança, é que não é o ser humano que está no centro da vida. Quem está no centro da vida é a própria vida. A vida se faz por ela, não é a gente que faz a vida se faz por ela mesma. A gente pode dançar com ela. E isso já é tudo, isso é muito. nossa, E isso ao mesmo tempo é simples, muito mais simples. É um outro jeito de viver a vida. Não é sobre saber dançar. Saber dançar todo mundo sabe, é sobre saber viver. Isso nossa. é E 8 anos, os ciclos de 8 anos, então, agora no domingo. agora no domingo, então, agora nesse novembro de 2024, eu entregando essa última etapa, porque é uma formação de 4 anos, né? São 36 módulos, imersivos, tem um estágio obrigatório de 12, supervisionado de 12 aulas regulares, e aí tudo isso, tendo 4 filhos, tendo também o meu trabalho, Isso, e tal. Então agora, uma pandemia no meio, né, em que a biodança também foi um grande esteio na minha vida, poder dançar com o convite da vida, que era todo mundo voltar para casa. isso. E vocês E conseguiam se encontrar, Gabi? sim, o meu grupo regular não parou. A minha facilitadora encontrou no dia seguinte que fechou tudo, a gente já teve aula online, tanto que a Ai, gente que se bom. conheceu, eu propondo vivências, né? Já como uma facilitadora em formação, promovendo algumas vivências, algumas experiências baseadas na biodança, porque a biodança ela acontece de fato quando a gente se encontra, quando a gente se abraça, quando a gente tá Uhum, junto. Então, tudo que acontece online é uma inspiração na biodança, ela não se dá por completo, claro. mas ela foi um grande esteio, e a partir daquele lugar onde eu me sentia muito nutrida, nasceu os projetos também, a Roda das Rosas, né? Projetos para poder criar essa roda virtual e trazer a vida para o centro da vida. E a gente nutrir, a gente alimentar essa consciência, né? E é muito bonito porque, embora a gente não teve, né? A gente
não teve encontro presencial ali na pandemia, né? Então, que tu estava conduzindo, mas o que eu sentia é que aquilo, para mim, mesmo sem né, a essência dela, que é o abraço, que é o contato, eu sentia que eu tinha como atravessar o vazio da minha própria travessia, né? E eu não estava sozinha. Hum. Né? Eu tenho a dança para mim ela entra, e a gente, eu desde que tive minha filha, a gente começou com uma dança meditativa, um grupo, né, que eu participei, e só que ao mesmo tempo sempre foi muito eu. É bem isso assim que tu trouxe, eu, né? E ali eu sentia muito o grupo, Hum. né? As trocas do grupo. E muitas vezes, Gabi, eu não, às vezes a gente tinha troca depois, eu não abria o microfone. Só que para passar por aquele vazio, ouvir outras mulheres foi muito importante. Uma sensação de pertencimento, que é uma ferida nossa, né? Que acho difícil quem não tenha, né? De não pertencer, de não se sentir fazendo parte do todo. E ali eu me senti, sabe? E foi um divisor de águas para mim, aquele Que lindo. processo. Que bonito te ouvir falar sobre isso, mesmo que a gente já tenha, né, trocado essas impressões dentro aqui desse espaço, isso ganha, isso vem como uma confirmação mesmo, assim, de algo que tem um poder transformador, assim. Ah, esse sentido de pertencimento, ele é inevitável, assim, porque a gente pertence, né? É lá em algum lugar muito primitivo da nossa estrutura, né? Identitária, egóica, infantil, que a gente se desvinculou, mas só como uma ideia, porque a gente está o tempo inteiro aqui pertencendo. Então, Exato, é esse reconhecimento, né? Tão simples quanto isso que você está trazendo. A gente não precisa falar nada, a gente às vezes não precisa fazer nada, mas a gente está num ambiente onde a gente restaura esse sentido de pertencimento. Então, essa é o propósito, né, da biodança. A gente poder trazer mesmo, trazer essa vida para o lugar dela. E aí a gente não precisa mais fazer tanto esforço para viver. A exato. gente está fazendo esforço porque é isso que está adoecido, não é a vida que está adoecida, é a nossa civilização que está adoecida, adoecida e adoecendo, né? Assim, ela gera mecanismos de adoecimento o tempo inteiro, mas a vida tá viva, a vida está sempre viva, que é o relato da menina, né? Observando dentro do carro a vida que continua acontecendo. A vida está sempre viva. Então, a biodançar dentro desse contexto é se reconhecer como parte disso que está sempre vivo, está sempre se transformando. Não é à toa que dentro da palavra mudança tem dança, né? Sim, sim, sim. Eu amei isso, assim, Gabi, porque mesmo a gente não sabendo bem, porque é muito interessante, né? Mesmo a pandemia, ela foi um horror, né? Ela teve muitas mortes, né? De muitas pessoas e também aqui dentro, né? Muita coisa, né? Morreu ali em nós todos, né? E eu acho que uma coisa muito rica, assim, de quando eu fiz os meus trabalhos contigo, assim, né? Quando eu fui ali me entregar ao teu servir, né? Uma das coisas mais bonitas, assim, que eu percebi foi, para além dos cuidados que a gente sabe, né? Ai, poxa, vai na psicóloga, vai no psiquiatra, aqueles cuidados, exercício físico, que é a minha área de atuação, né? Mas, assim, eu sentia falta de algo mais profundo, que eu não Hum. sabia nomear. E quando eu me entreguei, me lembro pro primeiro encontro que eu fui contigo, assim, em grupo, eu pensei assim, eu nem sei o que que eu vou fazer aqui. Mas é uma coisa que eu ansiava, e eu queria trazer isso aqui pra ti, desse anseio da alma, que muitas vezes a gente não consegue nem nomear, Gabi, né? Às vezes a gente tá lá trabalhando, que nem tu trouxe, né, em São Paulo, na vida, dia a dia, pagar conta, filho, e a gente não nomeia. Mas é uma coisa aqui dentro, profunda, que assim, ó,
que não Hum. tem, que a gente precisa abrir esse espaço, sabe? Que bom te ouvir falar isso, porque eu não sei como, né, tá por aí também dentro do seu espaço de atuação, mas eu tenho me deparado nesse mundo pós-pandêmico, ou ainda pandêmico, mas refletindo sintomas decorrentes, né, daquilo que talvez não pode ser plenamente integrado com a pandemia. E mais do que a depressão, por aqui tem passado muito, a ansiedade. E essa ânsia, né, que você traz, essa palavra, né, dessa ânsia, ela é tão legítima como essa ânsia por viver essa dimensão inteira, viver essa presença inteira, viver essa vida com V maiúsculo, viver tudo isso que se apresenta. E a sensação que eu tenho, tá? Assim, tô falando sem nenhum embasamento científico, tô falando só do meu lugar, do que eu sinto, de como eu sinto no meu coração. Inclusive, quando eu me vejo e me reconheço ansiosa, é o coração, é o coração chamando a gente de volta para essa qualidade de presença, né? Então, é como se o sintoma da ansiedade se deflagra à medida em que tem uma mente querendo controlar a experiência, querendo é, dizer qual vai ser a experiência, colocar em perspectiva a experiência. Isso. E um Ah, coração chamando, assim, quem guia tá aqui. Assim, não é que a isso. gente, né, não precisa daqui, a gente precisa, mas é, a força da guiança tá aqui. Então, volta para cá, volta para cá. Então, assim, Bom. eu já tive, né, esses sintomas de ansiedade quando eu tinha o pânico, e é uma batedeira, né? É uma batedeira, é um galope que vem. E cada vez mais eu tenho trabalhado, né, como você trabalha muito também aí com o corpo e tal, eu tenho trabalhado muito quando vem assim, tô aqui, né, tô aqui, vamos lá, tô aqui, tô te ouvindo, fala, tô te ouvindo, sabe disso? Isso, presença. Porque nem tudo vai passar aqui pelo cabeção e a gente talvez como sociedade está cansado de tentar entender algumas coisas que não são. Não, a gente não consegue entender, sabe? É sentir. E acho que por aqui, né, Gabi, eu também, eu adorei quando tu disse assim, ó, que da mudança de São Paulo, né? Porque eu tô vivendo agora uma transição, assim, tô há exatamente um mês de me mudar também da minha cidade de origem, né? Então, sempre vivi aqui em Porto Alegre, mas dentro dessa grande mudança que acontece dentro de mim, fora também tá mudando, né? Então, a gente tá indo morar em Florianópolis, assim, uma vida também mais perto da natureza e uma vida mais desacelerada. E Hum, acho que assumir isso pra mim não foi fácil. hum, Assumir de que eu preciso, sabe? A minha alma pede assim esse lugar de mais presença, mais desaceleração. hum, Meu corpo pede, sabe? hum. Então, pedir demissão também da minha cidade. Nunca tinha usado esse termo, mas eu adorei. Eu pedi demissão da minha cidade de origem para poder ficar mais perto de mim. Hum. É bonito quando a gente entende, né, e não é aqui que a gente entende, a gente sente primeiro aqui, né, de que a gente precisa fazer algum movimento, né, que tem algo nos chamando, né, seja esse algo um lugar, seja esse algo um novo trabalho, aquilo começa, né, a vir como uma bússola mesmo que a gente tem dentro do coração, a apontar qual é o sentido, né? E dentro, né, da biodança tem uma extensão que são possibilidades da gente se aprofundar, né, em algum tema específico da biodança
então a gente chama de maratonas, né? São imersões, oficinas mais profundas, assim, geralmente de um fim de semana. A gente vai trabalhar alguma questão específica com essa dança da vida que é imensa, né? De que é muito vasta, que é tão grande quanto a vida. Então tem dos temas mais variados possíveis essas imersões. Mas tem essa que ela a gente trabalha sobre três perguntas existenciais, que são aonde eu quero viver, fazendo o quê e com quem. E esse aonde eu quero viver é a primeira pergunta. Isso. Então, assim, mais importante talvez do que o que eu vou fazer é aonde, porque isso é tão biocêntrico, né? Tem aquela música do Milton que eu amo, O Cio da Terra, que fala sobre ouvir os desejos da terra. A gente está falando desse anseio primordial, desse anseio mais essencial. Qual é o desejo daquela terra? Qual é a necessidade dessa terra? Ou quais, Muito mais do que bom. a necessidade, quais são os tesouros, né? As virtudes dessa terra? O que que dá bem aqui? O que que dá, que semente, que espécie que, que pode ser plantada aqui? Então, primeiro é o lugar, e depois vem o resto, sabe? Então, essa mudança que você está fazendo, você vai ver, assim, ela abre, de fato, uma outra vida dentro da vida, assim. É muito bonito, requer muita coragem esse movimento que vocês estão fazendo. Ui. Eu emocionei te ouvindo porque é um desapego, né? O apego é uma grande inércia, assim, que eu sentia na minha vida nos últimos anos, assim, e sabe quando terminou de fato a pandemia, entre aspas, né? Vou colocar, eu senti que eu não estava entrando no fluxo. Não, eu não Hum, entrei no fluxo da vida, sabe? E essa mudança hum, de lugar, e agora te ouvindo, me faz sentir melhor, sabe? O quanto foi assim, a vida foi levando, e depois da decisão as coisas foram dando certo para esse lado, né? E eu dizendo, mas como assim eu vou largar aqui, tá tudo, né? Eu tô aqui há tanto tempo. A gente se apega, né? A gente se hum, apega, é uma coisa muito intensa, a gente fica. E o corpo, né? O corpo fala o tempo todo, e eu senti os sintomas o ano todo ali, né? Desse corpo. Deixa eu ficar aqui. Não, 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 eu não quero ir, não vou, não vou, não vou, deixa eu ficar aqui apertadinha. E aí, de repente, precisou soltar. hum, Deixa vir, sabe? Tô um pouco Zeca Pagodinho nessa finaleira aqui da minha cidade, aqui, que deixa a vida me levar, sabe? hum, Deixa eu me entregar para um fluxo que eu ainda não conheço. Um jeito de viver que eu não conheço. hum. E isso é muito humano, né? A gente se desapega, abre um espaço, dali a pouco a gente se apega de novo até ficar apertado, e aí a gente desapega, e essa é a dança, né? Também. Mas é bonito porque quando a gente faz um movimento como esse, a gente cria uma referência de como é bom não saber, como é bom dar espaço no vazio, só com essa força do coração, essa expressão que ela, enfim, ela é boba, né? Assim, ela é meio óbvia, mas ela sempre cabe, que se faz sentir, faz sentido, né? Então, Verdade. assim, se aquilo tá te, nossa, vai dando aquele frio na barriga, vai dando aquele entusiasmo, dá também um pouco de medo, como vai ser, puxa, tem que chegar, tem que descobrir tudo de novo, o Isso. médico, a escola, a manicure, mas, Tudo, tudo. É muito assim, sabe? Ontem a gente estava aqui em casa, eu e o João, meu companheiro, conversando, que a gente viu um vídeo na internet recente que era uma moça que ia descer naqueles toboágua, sabe? Só que ela chega na borda do toboágua e ela começa a se agarrar nas bordas porque ela desistiu, só que não dá mais pra voltar. Entendeu? Ela quer voltar lá pro ponta. Eu disse pro João Moura, assim eu me senti nos últimos 2 meses. Tava tudo decidido, tudo pronto, e eu queria me agarrar na borda. Será que dá pra eu voltar pra trás? Só que não dá mais. hum, Já expandiu. A água já escorregou, eu vou ter que descer. Não é desconhecido, eu vou ter que conhecer pessoas novas. Eu vou ter hum, que começar do zero, sabe? hum.
E é muito desafiador, né, Gabi? É muito. Eu nunca imaginei fazendo isso assim, mas eu sinto um recomeço Hum. dos 41 É, anos. uau, é um renascimento. Nossa, esse ano eu fiz 42, eu tive essa sensação. Eu falo, gente, parece que até hoje eu fiz um ensaio e agora é pra valer. Tipo, agora eu tô viva. Ai, guria, é assim que eu sinto. Eu achei que era só eu. Tá, agora Parece que eu vamos tava fazer só valer o negócio. enxergando. Por isso eu falei, Isso. olha, vida, assim, vida, olha só, eu quero viver muito, tá? Porque, assim, eu preciso de pelo menos, e olha lá, vai, pelo menos mais esse mesmo tempo, agora, sabendo que não é mais ensaio, sabendo que agora é pra valer. Se Adorei. puder, tanto. Isso. E assim, né, Gabi? Com qualidade, né? Eu quero esse corpo Assim, funcionando. sim, sim, é isso. A melhor forma da gente agradecer a vida pela nossa vida é vivendo bem. É vivendo bem, é fazendo boas escolhas. Sem, né, sem rigidez, né? Claro, a gente precisa de disciplina, a gente precisa, né, ter atenção aos nossos padrões, aos nossos mecanismos, né, de autossabotagem que todos temos, nossos mecanismos anti-vida, né? Se a gente tem uma civilização humana anti-vida, é porque, em alguma medida, nós que somos parte dessa civilização também temos esses mecanismos anti-vida, né? Não somos os alecrins dourados que começaram a fazer terapia e não são todo mundo. Nós somos assim como todo mundo que é parte dessa civilização. Então, reconhecer também aquilo dentro de nós que ainda, né, vai contra a vida, a Sim. nossa própria vida, a vida do nosso próprio corpo, em primeiro lugar, mas, né, isso ao nosso redor. Então, é sutil, é muito sutil. É algo que está nas entrelinhas mesmo. A gente tem que parar um pouquinho para ou para dançar, fazer Uhum. biodança toda semana, pra sentar e ter esse papo que a gente está tendo agora, É. porque isso que você falou da desaceleração me toca muito, porque esse é um sintoma do nosso adoecimento, né? Não parar. Não parar para quê? Não parar para pensar, não parar para sentir, né? E se eu parar e descobrir que nada disso faz sentido, que esse Nossa. trabalho não me nutre, que essa relação não tá boa há muito tempo. Se eu sentir, parar e sentir toda a dor desses traumas, como você trouxe, que ficaram lá embaixo do tapete, então a gente não para por isso. Mas parar é o único caminho, né? Desacelerar é o único caminho para a gente poder observar mesmo a vida acontecendo. Dá para fazer isso às Exato. pressas. E como é importante esse espaço, né, de a gente poder parar a agenda para poder fazer isso, né, poder se Hum, olhar. E a gente, uma coisa que eu queria muito trazer, né, Gabi, é claro, um recorte super recortado aqui de privilégio da gente poder parar e conversar sobre isso, da gente poder se cuidar, se olhar, ter um horário na agenda na semana para poder fazer nossas coisas, nossa academia, nossa dança, poder olhar para nós, né? Um recorte super social aqui, né? No país que a gente vive. Então, eu me sinto muito privilegiada pela vida, assim, sabe? De poder parar. Muito, sabe? sim. E é um recorte, certamente, social, e é também, né, não, acho que não mais, estou muito nesse exercício, né, de trazer o E no lugar do mas, e é também uma escolha, é menos sobre o que a gente faz e mais sobre como a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Isso está disponível para todo mundo, essa capacidade de estar em presença, né? Não, quando as pessoas Quando as pessoas almejam uma vida abundante, e aqui eu não estou falando do recurso financeiro como o único recurso abundante, Sim, ele é só um dos recursos, né? Eu me considero hoje mais rica porque eu tenho tempo do que quando eu tinha um salário e uma garantia de emprego e ganhava mais, né? Hoje, isso são escolhas, aquilo que a gente consegue ir.
de fato, priorizando na nossa vida, embora sim isso tenha um recorte social, essas escolhas estão disponíveis, sim. Essa escolha de mudar de cidade, essa Sim, escolha de mudar de trabalho. sim. Ah, eu não tenho escolha, eu preciso estar num trabalho que me ofereça um salário, uma garantia nesse momento. Mas não existe um só trabalho no mundo. Então, assim, esse lugar onde a gente fica refém da vida e não protagonista, não co-criadores com essa vida, isso é escolha. A autonomia, né? Esse é um Uhum. processo muito autônomo, assim, de cada um de nós, né? E tem alguns momentos da vida que são muito convites a isso. Sim. A gente sair do lugar de vítima, né? Porque a gente precisa Hum. reconhecer que sim, que durante muito tempo, né, viveu nesse lugar, que é um lugar muito escasso, né? Uhum. Tem no Mahalila, né, que é um recurso terapêutico que eu uso, que é um jogo milenar, que traz, né, no seu tabuleiro a síntese, né, a essência das escrituras védicas, e tem uma casa dedicada à avareza, né? A casa 8 chama Matsarya, essa palavra em sânscrito que significa avareza ou escassez. E numa das interpretações dessa casa, né, das contemplações, acho que mais do que interpretação, dessa energia da avareza, é assim: se está faltando você receber algo, é porque está faltando você dar algo. Nossa. É assim, quando você dá aquilo que você tem, você naturalmente recebe. Só que dar o que você tem é sobre esse lugar, né? O que é que você tem, de fato, né? Essa possibilidade de ser um canal da vida, de ser um canal de presença da vida. Só isso. A gente fica investigando, investigando, investigando qual é o meu talento, qual é o meu dom. Isso, O propósito da vida é só viver. E aonde você sente que você está vivendo? Aqui eu estou viva. Não isso. dá mais disso, e aí você tem. E tu trouxe isso, não sei se tu lembra, Gabi, esse ano eu queria ter procurado para trazer para cá um texto, tu trouxe no teu Instagram, né, tua página profissional, falando disso, assim, né? Tu trouxe com outras palavras, tu trouxe a questão da gente estar sempre buscando um novo curso, uma formação. Lembra que esse ano tu trouxe um texto assim? E me lembrou um pouco isso, assim, sabe? A gente já é. Nossa, foi bem, eu acho que foi bem em março, em abril, né? Final de março, comecinho de abril, quando a gente vive esse ano novo astrológico, né? Que a roda do zodíaco abre de novo em Áries. E esse é um ano regido por Saturno, que fala sobre propósito. Então, a gente está sendo muito influenciado, né, por esse céu, já que tudo que está em cima é como que está embaixo, a gente está influenciado a se orientar na nossa vida. Então, muitas das mudanças que a gente está vivenciando nesse período estão alinhadas com esse sentido mesmo da nossa jornada. Por isso que a gente pode confiar, né? Assim, está vindo do coração, está vindo esse lugar, cara, eu tô sentindo que é por ali. Não vai que você descobre no caminho. Eu brinco muito, né? A natureza é, o meu jardim é meu estudo, né? Seja trabalhando com os florais, seja trabalhando com Mahalila, seja trabalhando com a parte toda, né? Como terapeuta vibracional, como facilitadora de biodança, agora, né? Mais recentemente. O meu jardim é o meu espaço de estudo. Então, eu fico observando, né, a mangueira. Agora tá carregado esse pé de manga. Na hora da manga, dá as suas melhores mangas. Depois que caem essas chuvas, depois da seca, sempre vem a manga. Cara, é certo que vem a manga depois da chuva. Essa é a época da manga da manga. E a manga, ela não tá preocupada, será que eu sou uma mangueira? Ela descobre, ela descobre que ela dá manga quando ela deu a manga. Ela Exato. não pensa como é que ela produz a manga, ela simplesmente se torna a manga. E quanto mais manga ela dá, mais mangueira ela é, Muito bom. entende? Mais gente em volta dela comendo o fruto dela tem, mais ela se sente útil, mais ela é parte, mais ela pertence, mais ela cumpre o propósito dela. Então, com a gente é igual, a gente não, a gente só precisa ser para cumprir o nosso propósito. Exato. Naturalmente ser aquilo que a gente é.
simplesmente ser, porque cada vez que a manga ela dá esse fruto, ela se conecta com mais pessoas que amam esse fruto, né? Tem gente que odeia manga. E E isso. tudo isso Mas quanto existem. mais a gente é, mais a gente aproxima e repele, né? Sim, Então, cara, a gente faz uma força para ser diferente, uma força para disfarçar, para não sei o quê. O corpo ele fica todo contraído, se a gente prestar atenção, o corpo fica todo. E quando a gente simplesmente é, aquilo cada vez mais, né? naturalmente. Acho que isso é um ganho desse nosso setênio, né? Que a gente tá, né? Que eu abri esse ano, que você abre logo logo, já está influenciada por ele. E dizem que esse é o setênio para a gente fortalecer mesmo essa autenticidade, né? Nem mais fazer esforço para ser alguma coisa que eu não sou, porque isso só gera sintoma, doença Sim. né, e dor, assim. Claro que o processo de crescimento inclui dor, mas não é para ser sofrido, é para ser Não, natural. não, com certeza. É muito rico, assim, para mim escutar isso, sabe? Porque é sempre aquela voz de esperança, de vai, que tu que me trouxe o vai, né, da Maria Madalena, né, de vai. A gente muitas vezes precisa para nós mesmas, assim, fortalecer esse vai aqui dentro, né? Tu mesma Hum, que me apresentou esse lugar, assim, lá atrás, né? sim. Então, a gente vem chegando mais na reta final do nosso episódio, Gabi, mas eu queria muito que tu pudesse me contar, nos contar, de que forma quem nesse momento tá precisando de ajuda para poder se encontrar as suas partes que talvez ficaram lá para trás, que poder se resgatar, né? De que forma que Hum, tu, com o teu servir hoje, sendo a Gabi, tu pode uhum. estar auxiliando, assim, tanto presencialmente como online, enfim, como te encontramos? Ah, legal, querida. Então tem um Instagram, né, Sagrado Jardim, que é onde eu divulgo sempre os atendimentos, os trabalhos. Então tem os atendimentos individuais, que acontecem com base tanto na alquimia floral, também trabalhos com a radiestesia, né, usando pêndulo, medição de frequência, essa harmonização do nosso campo energético, também o Mahalila, acesso a registro akáshico, enfim, um cardápio de terapias que essa Cardápio. pessoa que não para nunca de fazer cursos. Estou fazendo curso de constelação familiar, que tenho visto também que está muito ali a origem, né, das nossas desordens, dos nossos enredamentos. E tem os trabalhos também, as vivências, né? Vivências e retiros também eu divulgo ali. E para todo mundo que está, né, que somos todos nós passando pelos nossos desafios, assim, o que eu sinto dessa experiência, né, desses anos de trabalho até aqui, que são poucos, né, assim, a gente fala, eu trabalho há 20 anos com isso, há 30 anos com isso, né, Uhum. eu reconheço, assim, que é uma quantidade pequena de tempo, porém profunda em termos de disponibilidade mesmo, assim, para experimentar, para ir fundo, né, para ir no escuro com muita gente. Então, cada vez mais eu vejo que o que cura é só esse espaço de escuta e de acolhimento para aquilo que precisa ser testemunhado, né? Aquela dor, aquele lugar onde a gente resiste em se vulnerabilizar, né? A gente fica lá no corpo, você deve trabalhar muito com isso, nas couraças, a gente vai lá, eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu aguento. E uma das coisas mais lindas, né, dos milagres que eu vejo é quando a pessoa se vulnerabiliza, né? Quando ela pode se vulnerabilizar diante de um olhar sem julgamento, diante de um olhar que só acolhe e reconhece tudo aquilo com ela. Isso é tanto, tanto, tanto. Isso já mobiliza tanta coisa dentro da gente. Porque é isso, é só uma ilusão a ideia de que a gente está ferido e precisa ser curado. A gente não está ferido. A gente é essa natureza perfeita, né? Que fere, se regenera, que é podada e que cresce de novo ali um galho
que fenece, né, e renasce. Então, a gente não precisa mesmo de cura. Talvez seja só um espaço generoso de acolhimento disso tudo que é a vida, né? Disso tudo que só é. Então, esse espaço está disponível sempre, né, para você, para nós, para quem está aqui ouvindo, para quem ainda vai ouvir. E agradeço muito pela oportunidade da gente poder se ouvir e ver e testemunhar tudo isso que já, né, movimenta tanta coisa. E grata, né, sempre, sempre pelo seu olhar. Assim, eu sinto que seu olhar é um espelho mesmo, como é, né? Quando a gente vê algo de belo, algo que a gente admira na outra pessoa, a gente está podendo ver a gente mesmo, né? A gente está podendo se reconhecer, né, através desse olhar do outro. Então, eu te vejo, né, e me vejo também através de você e agradeço por essa nossa conexão de alma. Sim. Ai, Gabi, recebo no meu coração, na minha alma. Hum. A gente vai, eu vou deixar aqui, né, no nosso episódio, eu vou deixar o teu Instagram para quem se conectar, quiser conversar, trocar uma ideia, ler teus textos, participar dos retiros. Para quem é aí de Brasília, né, poder se beneficiar do atendimento presencial, que eu ainda vou, eu já disse, né? Eu ainda vou simplesmente chegar aí e dizer assim, ó, só paz. Já está tudo aqui te esperando. Ai, guria, eu amo, amo. Isso me faz um bem enorme. Te encontrar é lembrar que existe uma alma nesse corpo, né? Esse corpo que vai muito além dessa concretude física que a gente vê. Então, é muito bom te encontrar e ter esse espelho aqui diante de mim. Obrigada, Gabi. Foi muito bom te ver, te encontrar de novo. Vou te esperar na minha nova morada em Florianópolis, porque eu sei que tu já esteve por lá quando eu ainda não estava por lá. Sim, temos planos de ir ano que vem. É, torcendo muito, eu tenho muita, mas muita paixão por aquele lugar, por essa Ilha da Magia, e sinto aqui os ventos, né? Esses ventos das boas mudanças, desse que sopram a favor, né, do nosso destino. Então, que seja muito abençoada também essa mudança de vocês, para você, para sua família, que vocês sejam muito bem recebidos nessa nova terra. Seja Hum, fértil. Me arrepiei. Bem, Que lindo. obrigada. Tô indo lá em rumo à magia. Estamos indo cada vez mais, né? Rumo à magia. Muito obrigada, Gabi. Uma ótima semana para ti. Um beijo, um abraço em todos vocês aí, na tua grande família, né? Tu possa curtir o teu jardim aí cada vez mais. Obrigada. Gratidão, querida. Um beijo enorme. Um beijo, um Até. beijo. Um beijo para quem nos ouviu, nos assistiu até aqui. Que seja, como tem um psicólogo que eu gosto muito, o Alexandre Coimbra, ele fala um dente de leão. Que seja como um dente de leão, que se espalhe para onde quiser chegar essa mensagem aqui, onde estiver precisando. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Até.